Olá! Vamos dar continuidade ao estudo de números decimais. E hoje nós vamos falar dos números decimais e a reta numérica. O que é a reta numérica? Reta numérica nada mais é do que uma régua. Então, na régua, nós temos os centímetros e entre os centímetros nós temos os menores, que são os milímetros, certo? Então, por exemplo, se eu quiser marcar esse primeiro número aqui, ó, 4,5, onde que eu marcaria? O 4 representa o centímetro, 4 centímetros. 0,5 significa meio centímetro. E meio centímetro são 5 milímetros. Então, eu viria no 4, entre o 4 e o 5, e eu marcaria, certo? 4,5. E como que eu faria para marcar as frações? Bom, gente, para marcar fração, eu não consigo visualizar a fração em uma régua, porque é mais difícil para o nosso cérebro imaginar a fração. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve transformar fração para decimal, que foi o que nós aprendemos na aula passada. Ou seja, se eu quiser representar 12 quintos, basta eu dividir 12 por 5, eu encontro o número decimal e marco ele na reta. Então aqui eu coloquei uma reta de 0 a 13, mostrando que ela daria continuidade, tá? Uma reta, ela é infinita. E nós vamos marcar esses 8 números aqui. Então vocês vão pensando comigo, ver se faz sentido o que eu falo e a gente vai marcando. Eu não vou utilizar a régua, porque nós já temos aqui a reta, certo? E nós vamos utilizar como se fossem os centímetros da régua, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos pegar 4,5, que é o nosso primeiro número, para representá-lo na reta. Como faremos isso? Esse eu já expliquei na régua. Então nós vamos no 4, que é a parte inteira, 4, a parte inteira, vírgula 5, que nós sabemos que é metade. Então, 4,5 fica entre o 4 e o 5, bem no meio, tá? Nós vamos fazer mais ou menos, tá, gente? Olhometricamente. Não vamos ser assim tão exigentes. Mas se nós estivermos usando os centímetros perfeitos, aí você pode usar os milímetros também. Aqui eu vou mais no olho. Então, 4,5, e eu vou dizer que aqui é 4,5. Marca o número e marca a letra, porque a letra é o ponto que ele representa. Ele está aqui, o A, ponto A, 4,5. O ponto B, eu tenho 6,154, ou seja, 6 inteiros, 154 milésimos. Como marcar isso? Gente, nós não vamos considerar todas as casas, porque nós estamos numa régua, nós temos centímetros e milímetros. Então, a gente vai considerar a primeira casa após a vírgula, ok? Então, nós temos 6 inteiros. Então, você vai no 6, que é o inteiro, e nós sabemos que entre 6 e 7 tem 10 milímetros, não é isso? Na régua. Então, você vai imaginar que meio estaria aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5 ao meio. Então, o 6,1 bem próximo aqui, ó, 6,1. Pode portar um pouquinho mais para baixo aqui a marcação para você poder escrever o número, ó. 6,154. Mas eu não disse que era para marcar só o 6,1? Sim, mas o número dado foi 6,154. Ele está localizado aqui. E que ponto ele é? Ponto B, ok? Vamos agora para a fração, que era o que eu estava comentando com vocês. Quando eu tenho, vou escrever aqui, ó, C, que é igual a 12 quintos, eu preciso realizar a divisão. Então, eu vou fazer a divisão, vão raciocinando comigo, 12 dividido por 5. 12 dividido por 5 dá 2. 5 vezes 2 dá 10. 12 menos 10 sobra um 2. Quero continuar, porque o que me interessa é após a vírgula também, né? Então, põe uma vírgula aqui e um zero. Lembra que nós aprendemos isso na aula passada? 20 dividido por 5, 4. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Então, eu sei que 12 quintos é 2,4. E venho aqui e marco, ó,
2,4. Eu vou utilizar isso para marcar na reta. Porém, eu tenho que marcar a fração dada. O 2,4 foi apenas para me ajudar, porque 2,4 fica fácil de marcar. Você vai no 2 inteiros e conta 4 milímetros, ou seja, 1 antes de chegar na metade. Então, se a metade é 2,4, se a metade é aqui entre o 2 e o 3, metade é aqui, então um tequinho antes da metade, tá? Então, 2,4, que seria qual o número dado? O número dado foi 12 quintos. Então, você tem que marcar 12 quintos. O 2,4 é apenas um auxiliar. E quem ele é? O ponto C, certo? O ponto D, nós temos 125 centésimos. Esse aqui não precisa de cálculo. Por quê? Porque o denominador é 100. Lembra? 10, 100 e 1000? Você sabe que é vírgula com duas casas. E você escreve o próprio número que está no numerador. Então, você vai pôr o 5, o 2 e o 1. Então, fica 1,25, ou seja, 1 inteiro e 25 centésimos. Como que eu marco ele? Mesma coisa que eu falei antes. Eu vou considerar apenas a primeira casa após a vírgula. Então, nós vamos marcar 1, o 1 está aqui, vírgula 2, 1,1, 1,2, mais ou menos aqui, certo? Então, isso aqui, eu venho aqui para baixo e escrevo. Quem ele é? 125 centésimos. Por que eu não escrevi 1,25? Porque o número dado foi 125 centésimos. Eu tenho que marcar um número dado, certo? Agora, ele é o D, não esquece de colocar a letra também. Vamos para a letra E, 11,2. 11,2 já está em decimal, é só marcar na reta. Vírgula 2, novamente, o que você vai fazer? Você vai marcar 1, 2. Então, aqui, ó, certo? 11,2. Vou puxar um pouquinho mais para baixo para aparecer o número que eu estou marcando. 11,2. Qual é a letra que representa? E, do ladinho do 11, tá? Agora nós temos 79 décimos. 79 décimos, mesma coisa, não precisa de cálculo, porque o denominador é 10. Então, nós temos que é vírgula, uma casa. Mas quem é o número? 79. Então, 9 aqui e 7 aqui. Ou seja, 7,9. Ou, a leitura oficial, 7 inteiros e 9 décimos. Tá? Como a gente está só fazendo exercício, pode ser 7,9, que é muito comum e muito usado, tá? Agora, se eu pedir numa prova qual é a leitura, aí eu me refiro à leitura correta. Aí a leitura correta é 7 inteiros e 9 décimos. Vamos lá. 7,9 fica entre o 7 e o 8, certo? Um tequinho antes do 8. Por quê? Porque é 1 milímetro antes de chegar a 8. Então, 7,9, mais ou menos aqui, ó, 7 décimos, né? Desculpa. 7,79 décimos, que é o número que foi dado. Se você quiser marcar os dois, a fração e o decimal, pode, tá, gente? F. O que não pode é não marcar o número dado. 79 décimos. Agora, o G, 27 oitavos. Esse, nós precisamos de cálculo. Então, vem aqui embaixo, G, que é igual a 27 oitavos. Vamos fazer o cálculo, então. Para fazer o cálculo, 27 dividido por 8. 27 dividido por 8. 27 dividido por 8, tabuada do 3, né, gente? 8 vezes 3, que dá 24. 27 menos 24, sobra 3. Zerou aqui. 3 não dá mais para dividir por 8. Então, eu ponho uma vírgula e acrescento um zero aqui. 30 dividido por 8 vai me dar aproximadamente qual a tabuada? Novamente a do 3. Porque 8 vezes 4 é 32, então passa. Então tem que ser 3. 8 vezes 3, 24. 30 menos 24, sobram 6. Quero continuar. 0 e 60 dividido por 8 vai dar, não é exato também, porque 8 vezes 8 é 64. Então, vai ter que ser por 7. E quanto é 8 vezes 7? 56. E quanto é 10 menos 6? 60 menos 56, ou 10 menos 6, que são 4. E aqui ficou valendo 5. 5 menos 5, então sobrou 4. Quero continuar. Acrescento um zero. Quanto é 40 dividido por 8? 5. Opa, agora terminou. 8 vezes 5, 40. E isso aqui, zero. Quase saiu para fora do papel.
zerou. 3,375. Eu sei que ele é 3,375, vou colocar aqui 3,375. A gente fez o cálculo até o final, mas apenas a primeira casa é que nós vamos considerar, ok? 3,3 nós vamos marcar aqui, ó, entre o 3 e o 4. 3,3 é 3,1, 3,2, 3,3. Ó, cuidem mais ou menos para ficar antes da metade, tá? Porque a metade é 3,5. Então não pode ficar tão perto do... Tem que ser um pouco antes. E esses cuidados a gente tem que ter. E isso aqui vale quanto? 27 oitavos. E quem é o 27 oitavos? O G. Ok? Colocamos a letra G. E agora vamos para a última, que é o H, 0,7. 0,7 entre o 0 e o 1. 0 e 1. O que você vai contar? 0,7, que são 7 milímetros. Então, você vai... A metade estaria aqui. Então, 2 tequinho depois, ou seja, 2 milímetros depois. Passa um pouco da metade. E aqui, ó, é o 0,7 e a letra é H. Certo, gente? Então, agora nós estamos aprendendo a colocar na reta numérica os números decimais, certo? Então, se é fração, tem que transformar em decimal. Vocês já sabiam isso também, né? Não sei se vocês trabalhavam com tantas casas após a vírgula, mas é para representar sempre a primeira. Vamos lá. Agora eu vou mostrar um outro caso para vocês, que é um caso onde nós temos aqui, ó, retas com espaços divididos em partes entre os números inteiros. Olha bem, eu tenho 0 aqui. Aqui eu tenho 1. E aqui eu tenho 2. O que eu tenho que analisar? Que ele não está dividido em 10 partes, que nem na régua nós temos 10 milímetros para cada centímetro. Aqui está dividido em 1, 2, 3. 4 é o que completa o inteiro. Então, eu vou dizer que isso aqui, até aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4 partes. Olha o outro, até chegar no 2, ó. 1, 2, 3, 4 partes. Então, eu tenho que pensar em fração. Ele é fracionário, certo? Com que denominador? O denominador que eu tiver a quantidade de divisões. No caso, 4. Aqui diz assim, ó, coloque em cada quadrinho a fração correspondente e escreva na forma decimal. Então, nós temos que entender que entre os inteiros, que é o 1, o 0 e o 1 e o 2, há 4 espaços. Então, significa que está dividido por 4. E dividir por 4 é colocar sobre 4, certo? Agora, cada espaço vale 1/4. Cada espaço. Se fossem 3 partes, cada espaço valeria 3. Se fossem 5, cada espaço valeria 5. Uma das 5 partes, 1/5, certo? E assim por diante. Então, vejam, eu tenho aqui 0, daí eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, esse é 1/4. Esse é 2/4. Esse aqui não está marcado, mas ele é o 3/4. E o 1 é o 4/4. Deixa eu pôr aqui, 4/4. E o que o 4/4 é para mim? 4 dividido por 4, que é 1. Ó, que legal. Estão vendo? Então tá certo mesmo. Aqui seria quanto? 5/4. E aqui? 6/4. Vou pôr pequeno, porque o que está pedindo é o retângulo, né? E aqui? 7/4. E aqui? 8/4. Mas 8/4? O que é 8 dividido por 4? 2. Então isso aqui vale 2. Aqui, gente, esqueci de ler o enunciado, já fui fazendo. Coloque em cada quadrinho a fração correspondente e escreva na forma decimal. Então aqui, gente, eu coloquei a fração nos quadrinhos conforme pediu. Agora eu tenho que escrever em forma decimal. Então o que eu faço? Eu venho aqui e vou fazer as divisões.
Se você já souber alguma de cabeça, não precisa fazer, tá? Mas eu vou mostrar de novo. 1 dividido por 4, que é 1/4. 1 dividido por 4 dá 0. Quero continuar? Vírgula, acrescento 0. 10 dividido por 4, 2. 4 vezes 2, 8. 10 menos 8, 2. Quero continuar? Depois da vírgula é só acrescentar zeros, tá? 20 dividido por 4, 5. 4 vezes 5, 20 e 0, ele é um decimal exato. Então, eu vou dizer que 1/4 é 0,25. E quanto é 2/4? 2/4 é 2 dividido por 4. Quanto é 2 dividido por 4? 0. Quero continuar? Vírgula, acrescento 0. 20 dividido por 4? 5. 4 vezes 5? 20. 20 menos 20? 0. Então, 2/4 é 0,5. Mas 0,5 não é meio? E meio não escreve 1/2? Como é que deu 2/4? Gente, se nós simplificarmos 2 por 2 e 4 por 2, nós encontramos 1/2. Só que é uma fração equivalente a 1/2. Por isso que deu meio, 0,5, certo? O 4/4 nós já representamos que é 1 inteiro, ó, por isso que está no 1. E os 5/4 nós vamos ver agora. 5/4, 5 dividido por 4, que dá 1. 4 vezes 1, 4. 5 menos 4, sobra 1. Quero continuar, porém o 1 é menor, né? Então, vírgula, 0. Não tem mais número para baixar. 10 dividido por 4, 2. 4 vezes 2, 8. 10 menos 8, 2. Ainda dá para continuar. Acrescento um 0. 20 dividido por 4, 5. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, 0. Então, isso vai me dar 1,25. E os 7/4? Mesma coisa, eu tenho que dividir. 7/4, 7 dividido por 4. 7 dividido por 4 dá uma vez só. 4 vezes 1, 4. 7 menos 4, 3. Quero continuar, não tenho número para baixar, vírgula. Acrescento 0. 30 dividido por 4 dá 7. 4 vezes 7, 28. 30 menos 28, 2. Quero continuar, 0. 20 dividido por 4, 5. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, 0. Decimal exato, 1,75. Vê se faz sentido. 0,20, 0, 0,25, 0,5, 1. Todos eles menores que 1. Aqui, maior que 1, 1,25, 1,75 e menor que 2, certo? Então, quando você tiver espaços diferentes de centímetro, porque o centímetro é 10, né? 10 espaços entre 10 milímetros entre cada centímetro. Então, o que você faz? Você coloca o denominador de acordo com o número de espaços, ok? Muito bem. Gente, vamos dar continuidade. Se a gente trabalha com reta, o que a reta nos faz pensar? A reta nos faz pensar quem é maior, quem é menor. E isso é comparação. Então, nós vamos trabalhar agora comparação entre números decimais. Então, vejam bem. Aqui tem uma menina e um menino. A menina pergunta para ele, qual é o maior número? 0,3 ou 0,30? Pensem, vamos ver se vocês acertaram. O menino diz assim, eu acho que deve ser o 0,30, pois o número 30 é maior do que o 3. E vocês, o que acham? Vamos pensar aqui. Será que ele tem razão? Para responder, nós vamos fazer uma representação geométrica, usando as placas aqui, ó, no caso os cubos, para vocês poderem entender melhor. Então, os cubos foram divididos em 10 partes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 fatias, tá? 10 placas. E cada placa aqui, ó, dividida em 10 também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui seria 100. Então, dividido em 10 e aqui dividido em 100, tudo cortadinho aqui, é que não aparece, certo? Então, o que nós vamos fazer? Se nós pegarmos 3 partes de 10, que é o 0,3, 3 de 10, certo? Nós pegamos essas aqui, 3 de 10 partes. Aqui, se nós pegarmos 0,30, ou seja, 30 centésimos. Aqui, ó,
Não tinha 10 em cada uma, que são os quadrinhos pequenos, ó. 10, 20, 30. De quanto? Do total que era 100. Então, 30 de 100 não é a mesma quantidade que está pintada aqui? Olha se vocês enxergam. Aqui, deixa eu chamar a atenção. Aqui, ó, 1, 2, 3. Aqui e aqui. Consegue visualizar? Ficou no mesmo tamanho pintado? Ficou. Então, isso quer dizer que 3 décimos, que é 0,3, é igual a 0,30. Hã? Sim. Para números decimais, vocês também já sabem, mas vou lembrar, nós podemos igualar as casas após a vírgula sem modificar o número, porque a gente iguala colocando zeros. Então, se eu colocar 0,3, é a mesma coisa que 0,30, que é a mesma coisa que 0,300, que é a mesma coisa que 0,3 mil, que é a mesma coisa que 0,30 mil e assim por diante. Os zeros após a vírgula, eles não têm valor no final do número. Ou seja, a direita do número eles não tem valor após a vírgula, hein, gente? Então, isso aqui, ó, tudo se transforma em quê? Em 0,3, certo? Então, sempre que nós formos comparar números, igualem as casas. Se você igualar as casas, fica fácil de visualizar quem é o maior, quem é o menor, ou, no caso, se são iguais, certo? Eu trouxe uns exercícios aqui pra gente fazer sobre comparação. Então, agora eu quero que vocês pensem comigo, raciocinem junto. Comparar numerais é verificar se são maior, menor ou igual. Então aqui, para compararmos números decimais, verificar a parte inteira. É lógico, se eu tiver 4,5 e 3,2, o 4 é maior que 3, então a parte inteira sendo maior vai ser maior, não precisa ter trabalho nenhum. Agora, quando a parte inteira for igual, nos dois, 4 e 4, um é 4,5 e o outro é 4,15. Quem é maior? 4,5 ou 4,15? Então, é isso que eu quero que vocês pensem. Primeira coisa, a gente deve igualar as casas após a vírgula. Porque igualando as casas após a vírgula, a gente consegue visualizar e pensar melhor. Por exemplo, aqui, ó, 0,45 e 0,5. Será que o 0,45 é maior que 0,5? Se aqui você tem duas casas, iguala 0,50. Então, o que é maior? 0,45 ou 0,50? O 0,50 é maior, certo? A boca abre para o lado dele. Então, eu digo que 0,45 é menor que 0,50. Gente, aqui eu não estou fazendo a leitura perfeita. Eu estou fazendo a leitura usual, que é a leitura do dia a dia. Mas se eu fosse ler corretamente, eu leria 45 centésimos é menor que 5 décimos, certo? Continuando a B. 2,08 e 2,0100. Igual, ó. 1, 2, 3, 4. Põe nesse aqui 4 também. 2, 3, 4. O que vai acontecer? 2,0800 ou 2,0100? 800 é maior. Então, esse é maior. Certo? 7,345 ou 73,45? E aí? Se fosse dinheiro, você saberia. Por quê? Porque 7,3 é menor que 73. O 7 é inteiro, esse aqui é o 73. Então, na certeza, o 73 é maior. Os números todos são iguais, mas a vírgula diz tudo, tá, gente? 1,2 e 1,200. O que é maior? Iguala. Se aqui tem 3, 1, 2, 3, acrescenta zeros para igualar. 1,200, 1,200. Então, eles são iguais. 6,54 ou 5,64? Aqui tá fácil, ó, o 6 e o 5. Quem é maior? O 6. Aqui, 0,0006 ou 0,006? São iguais? Será? Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Iguala
Aqui você ficou com 6 e aqui com 60. Portanto, esse é maior. Certo? Gente, então sempre que for comparar números, iguala as casas após a vírgula e aí você vai na certeza. Vou dar um outro exemplo aqui. Escrever os numerais em ordem crescente. Vocês lembram o que é a ordem crescente? Ordem crescente é do menor para o maior. Cresce. Então, quando a gente cresce, a gente é pequeno, depois a gente vai crescendo, né? Menor para maior. Muito bem. Eu gosto de primeiro dar uma visualizada geral, sabe? Olha o todo, tipo a pista de avião. Olhou tudo, o que eu tenho? Eu tenho 3,5, 3,43, 1,18, 1,4, 0,05 e 0,023. Primeira coisa, olha a parte inteira. Qual é a menor parte inteira que nós temos? Nós temos 3, 3, 1, 1, 0 e 0. Então a menor parte inteira é 0. Então você vai analisar os dois que tem 0, certo? 0,05 ou 0,023? Aqui você tem 1, 2, 3. 1, 2, 3 igual. O que é maior, 50 ou 23? 50. O que eu quero é o menor. Então eu vou começar com 0,023 é menor, símbolo de menor, que 0,05. E eu coloco o número dado. Esse 0 que eu acrescentei foi apenas para facilitar. O número dado foi 0,05. Agora eu vou para os que tem 1. Por quê? Porque eu vou comparar 1 com 1. 1,18 ou 1,4? A mesma coisa, ó. Você vem e conta as casas. Aqui tem 2, põe 2 aqui. Olha como fica fácil. 1,18 ou 1,40? Quem é o menor? Porque eu estou indo do menor para o maior. O menor é 1,18. Então, é menor que 1,18, que é menor que 1,4, certo? E agora ficamos com 3,5 e 3,43. Então, vamos lá. Já põe o símbolo de menor. E aqui você também vai fazer o quê? A comparação. Se aqui eu tenho duas casas, põe 2 aqui. 3,50 ou 3,43? Então, eu vou colocar que 3,43 é menor que 3,5. Outra coisa que você poderia fazer, se você tem facilidade, pensar que o 5 é maior do que o 4. Pensar que o 1 é menor que o 4 aqui, ó. 0,05 e aqui eu tenho 0,02, então o 5 é maior. Também pode ir por cada uma das casas da parte decimal, ok? Gente, a nossa aula de hoje era essa. Então eu espero que vocês tenham entendido a reta numérica, como colocar e também como fazer a comparação entre os números decimais. Boas atividades e até a nossa próxima aula. Tchau!